Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais uma sessão deste ciclo de Conversas com Ciência. Esta é a quinta sessão deste nosso segundo ciclo de Conversas com Ciência, hoje sobre o tema inteligência artificial. O meu nome é Pedro Fialho, faço parte do Departamento Educativo da Ciência Viva, já nos vão conhecendo e comigo está também a minha colega Gabriela Ferreira, Carla Martins, também aqui do Departamento Educativo da Ciência Espera aí Viva, só um bocadinho. e está também connosco a nossa colega Sílvia Carvalho e Catarina Ramos, da equipa de coordenação dos clubes pela Direção-Geral da Educação. Obrigado também a elas por terem aceito este convite e estarem uma vez mais aqui connosco. Para nos falarem sobre este tema, convidámos a professora Martinha Piteira e o professor Pedro Marcelino, a quem eu agradeço desde já a presença e a rápida disponibilidade em aceitarem o nosso convite. Muito obrigado a ambos. Eu passo a apresentá-los e depois dar-vos-ei a palavra para vos ouvirmos sobre este tema. Começo pela professora Martinha Piteira. É docente na Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Setúbal, doutorado em Ciências e Tecnologia da Informação pelo Instituto Universitário de Lisboa e mestre em Gestão de Sistemas de Informação também pelo ISCTE da Universidade do Instituto Universitário de Lisboa. É investigadora associada no Centro de Investigação ISTAR do Instituto Universitário de Lisboa e os seus interesses de investigação incluem sistemas de informação, sistemas de aprendizagem online, gamificação, jogos educativos, interação homem-máquina e a ética no contexto dos sistemas de informação e inteligência artificial. Os seus interesses também incluem abordagens pedagógicas e inovadoras centradas no estudante. Martinha Piteira conduziu um estudo sobre a adoção de cursos online gamificados no contexto da aprendizagem de programação e propôs uma estrutura conceitual para a implementação da gamificação e implementou um MOOC. A sua investigação está publicada em revistas científicas e em conferências nacionais e internacionais indexadas pelo EASY, Scopus e Google Scholar. Professora Martinha, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é de facto um gosto tê-la connosco. O professor Pedro Marcelino é doutorado em Machine Learning pelo Instituto Superior Politécnico, assim é que é também cofundador da 332, uma ONG com a missão de despertar e desenvolver talentos na área da ciência, tecnologia, engenharia e matemática. É também cofundador da Chival.ai, eu espero ter dito de forma correta, uma startup que procura usar a inteligência artificial para transformar a educação. Professor Pedro, muito obrigado também por ter aceitado o nosso convite, é de facto muito bom tê-lo aqui connosco nesta sessão. Sem mais demoras, eu passo então a palavra à professora Martinha. Começamos com a apresentação e o tema que a professora nos traz, que dirá respeito à ética na inteligência artificial, os desafios que esta ética nos podem trazer. Professora? Ok, muito obrigada. Obrigada pela apresentação. Agradeço naturalmente o convite que me foi dirigido para estar aqui presente hoje, aqui nestas conversas com ciência. E naturalmente que é um gosto, não é? Partilhar e também, obviamente, estes espaços são espaços de partilha e de aprendizagem também, naturalmente, não é? Portanto, de facto, foi com uma satisfação que aceitei o convite que me foi dirigido. Portanto, como foi referido, a minha apresentação centra-se na ética, portanto, que é um dos temas que me são muito. Um dos temas do qual eu tenho uma enorme satisfação em estudar, em estudar esta temática, no caso associada à inteligência, a ética associada à inteligência artificial. Vou então aqui partilhar a minha apresentação e que peço então que me confirmem se está a ser. Estamos a ver, professora. Sim, pode Ok, avançar. ok. Então, deixem-me só aqui também testar se eu consigo, neste momento, mudar os slides, que há pouco eu estava a conseguir mudar.
Ok. Não sei se está, se os slides estão a ser, ok, já está, não é? Agora sim. Ok, pronto. Então estão-me todos a ouvir? Não sei se. Sim, Ok, obrigada. Ok, fiquei com uma pequena dúvida. Muito bem. Então, como eu estava a referir, portanto, o tema que trago é a ética na inteligência artificial e centrado um pouco aqui naquilo que são os desafios associados. E esta minha apresentação, eu estruturei-a aqui de forma a centrá-la essencialmente em três pontos, nomeadamente fazer aqui uma introdução, portanto, genérica relativamente àquilo que é a inteligência artificial, portanto, fazendo aqui um breve enquadramento, focar aqui alguns aspectos associados à ética e aos desafios éticos, e depois centrar então aqui naquilo que é a utilização de inteligência artificial na educação e também aquilo que são os desafios éticos associados. Portanto, dizer que relativamente à inteligência artificial, portanto, nós começámos a ouvir falar muito de inteligência artificial agora nos últimos 3 anos, em que a sociedade, de uma forma geral, começou de facto a ficar desperta portanto, para esta temática, mas na realidade a inteligência artificial ela não é propriamente nova, portanto teve o seu início em 1950, 1956, portanto 1956 foi quando foi referido ou introduzido pela primeira vez o termo de inteligência artificial. Na altura, com o teste de Turing, através de Alan Turing, que basicamente o que fez foi utilizar um critério para determinar se uma máquina era capaz de pensar. Inicialmente, o que este teste propunha era que se um humano interagisse com uma máquina e não pudesse distinguir se a resposta vinha de uma pessoa ou de uma máquina, então a máquina era considerada inteligente. Portanto, em 1950 e 1956, começou-se de facto ali a falar um pouco de inteligência artificial, mas depois também, paulatinamente, a inteligência artificial foi fazendo o seu caminho e pronto, também foi desenvolvendo, também muito condicionada pela própria maturidade das tecnologias. Portanto, em 1900, desde 1956 até 2020, portanto, houve aqui de facto um crescimento relativamente àquilo que é a inteligência artificial, até depois com a introdução do machine learning e com a introdução do deep learning, que são áreas de inteligência artificial. Em 2020, 2021, houve de facto aqui então o crescimento daquilo que é a inteligência artificial, quando houve aqui uma descolagem, não é? E uma descolagem que foi muito aqui ela proporcionada por aquilo que foi a inteligência artificial generativa. Portanto, foi quando efetivamente a sociedade, de uma forma geral, começou a falar de inteligência artificial sem ser só em contextos mais de investigação, contextos mais académicos, até eventualmente em algumas portanto, empresas ou outros que já utilizavam de alguma forma a inteligência artificial. Portanto, a inteligência artificial de 2021 foi quando de facto começámos todos nós a ouvir falar dela, e nós, enquanto docentes, até ficámos muito preocupados relativamente a este surgimento desta inteligência artificial generativa. Essencialmente porque
esta inteligência artificial generativa trouxe aqui algo de novo, não é? Portanto, esta introdução de algoritmos e modelos que são desenhados para gerar conteúdo novo a partir de um conteúdo original, então era algo que até ao momento não existia, digamos. E de facto houve aqui este surgimento muito rápido portanto, para a sociedade, e gerou-se de facto aqui um interesse e ao mesmo tempo receios relativamente a esta inteligência artificial. Obviamente que esta inteligência artificial generativa, ela teve aqui, digamos que a sua repercussão maior naquilo que é mais conhecido, que é o ChatGPT. Portanto, o ChatGPT surgiu, foi disponibilizado pela OpenAI e, portanto, começámos de facto todos aqui a poder utilizar esta ferramenta, essencialmente a fazer-lhe perguntas e ela a dar respostas. Já vamos ver certas ou erradas, mas pelo menos ela é sempre super simpática, nunca diz que não e dá sempre respostas. Obviamente que esta inteligência artificial generativa, fala-se muito no ChatGPT ou no chatbot da Microsoft, Copilot e outros, mas naturalmente que nós não temos só ChatGPT, nós temos atualmente uma variedade imensa de ferramentas de inteligência artificial. Ferramentas de inteligência artificial para produzir vídeo, para fazer apresentações, para criar websites, para codificar. Portanto, o mundo de inteligência artificial e de ferramentas de inteligência artificial é bastante grande. Portanto, essencialmente, a inteligência artificial, dizer-vos que a inteligência artificial está aí, ela veio para ficar, e de facto temos aqui um conjunto de questões muito interessantes relativamente à inteligência artificial, a começar naturalmente por aquilo que são as questões de ética. E foi precisamente que quando surgiu o ChatGPT, a sociedade de uma forma geral ficou apreensiva, não é? Inclusive, de certo que ouviram falar sobre alguns países que consideravam de facto proibir a utilização destas ferramentas, porque elas têm um impacto enorme na sociedade, nas mais diversas áreas, e então na educação um impacto também bastante grande. Portanto, porquê? Porque essencialmente há questões associadas à transparência destes temas, à forma como estes algoritmos estão definidos, porque de alguma forma também não percebemos muito bem quais são as regras pelas quais estes algoritmos, como é que eles funcionam efetivamente. Portanto, isto leva aqui, de algum modo, àquilo que são riscos de enviesamento, riscos de discriminação, de desinformação, e de facto houve essa reação. Uma primeira reação foi uma reação de negação, digamos assim, não é? Em determinados contextos, a começar precisamente pelo contexto educativo, não é? Porque a primeira reação foi: ok, eu não vou deixar de de pedir aos alunos trabalhos, porque eu não estou para fazer correções de trabalhos que são gerados por um ChatGPT. Eu vou passar a fazer apenas as avaliações teóricas. Então, houve de facto essas questões ao nível de ensino, mas depois também ao nível das instituições, não é? Portanto, porque sabendo à partida que estes sistemas são treinados com dados,
esses dados, de alguma forma, podem ser, podem no fundo, não refletir uma determinada realidade, os próprios dados podem ser enviesados. Portanto, houve aqui um conjunto de reações, portanto, ter algum cuidado relativamente a este tipo de ferramentas e também numa primeira, digamos que, reação de não aceitação. Mas, naturalmente, isto, relativamente às inovações e às inovações tecnológicas, todos sabemos, e já passámos por algumas, que quando há inovação, as inovações nunca são, numa primeira, portanto, à primeira nunca são bem aceitos, portanto, há alguma rejeição e depois, obviamente, com o tempo a sociedade vai compreender ou vai tentando compreender essa inovação vai sendo integrada e, no fundo, vai havendo algum ajustamento. A questão aqui com a inteligência artificial, particularmente a inteligência artificial generativa, é que foi muito rápido, não é? Portanto, o ChatGPT, no momento em que surgiu, ultrapassou largamente, num curto espaço de tempo, o número de utilizadores, por exemplo, de Instagram ou de Facebook, não é? Portanto, foi muito rápido esta curiosidade e pronto, e obviamente depois há aqui naturalmente alguns aspectos de ajuste e de compreender e de maturidade da própria tecnologia e maturidade da aceitação relativamente à tecnologia que acaba por não por ser, de facto ser muito rápido e existir aqui de facto alguns problemas com algumas questões que ainda não, para as quais ainda não, de facto, ainda não temos resposta. Portanto, isto para dizer o quê? Que, de facto, relativamente àquilo que estas ferramentas podem gerar, obviamente temos que ter aqui alguns aspectos e algumas preocupações éticas. Isto porquê? Porque a ferramenta, obviamente, ela vai gerar todo um conjunto portanto, de respostas e que muitas das vezes essas respostas acabam por não ser propriamente respostas, no fundo são respostas com alguma enviesamento, não é? O tal viés de dados. E por outro lado também nunca temos a 100% de certeza se aquilo que a ferramenta nos está a dar, se realmente é certo ou não. Isto porque, de facto, o que acontece é que nós, enquanto sociedade, nós regemos-nos por um conjunto de regras, não é? Que estabelecem limites de comportamento que são geralmente aceitos. E quando depois temos ferramentas de inteligência artificial, obviamente elas não conhecem essas regras, de certa forma, aquilo que nós estamos aqui a falar é que quando nós identificamos e nos regemos por estas regras, estamos de alguma forma aqui a identificar aquela noção do certo e do errado, não é? Porque a ética, de alguma forma, tem exatamente a ver com isso, não é? O refletir sobre a natureza e a justificação do certo e do errado. E naturalmente, aquilo que nós temos aqui é que estes sistemas de inteligência artificial, não conseguem resolver dilemas éticos por conta própria, não é? Porque quem de facto tem esta capacidade, de resolver estes dilemas éticos é o ser humano, não é? Porque ser inteligência artificial quase que implicaria aqui que a máquina se tornava, portanto, se tornava um agente moral capaz de discernir o certo do errado sem uma supervisão explícita. É certo que na investigação
associada à IA, alguns investigadores exploram um pouquinho essas possibilidades, não é? das máquinas calcularem comportamentos éticos em situações novas, a partir de princípios abstratos. Mas estamos muito longe disso ainda, naturalmente, e enquanto de facto a inteligência artificial não consegue fazer isso, e acho que nunca devemos ir por esse caminho, mas vamos ver. Somos nós, no fundo, os humanos, que devemos assumir a responsabilidade de pensar e de refletir e de certa forma resolver estes problemas éticos de maneira mais ou menos defensável. Portanto, no fundo, cabe-nos a nós, humanos, especificar os objetivos e as restrições que guiam o comportamento da máquina. Dizer-vos, por exemplo, este slide que eu estou aqui a mostrar, representa aqui um dos dilemas éticos associados à condução portanto, aos veículos autónomos, não é? Porque de facto é um problema para o qual não existe uma resposta. Portanto, se nós tivermos um veículo autónomo que encontre na passadeira pessoas que estejam a passar e que sejam dessas pessoas, uma seja uma senhora grávida, outra seja uma criança, outra seja uma pessoa idosa, qual pessoa é que o sistema decide no fundo, quem é que vai atropelar ou quem é que não atropela. Portanto, de facto, estes são dilemas. E, no fundo, há aqui esta dificuldade que a inteligência artificial, naturalmente, nunca não será capaz, ou pelo menos no momento não o é, de resolver estes problemas éticos, porque, na realidade, estas questões passam efetivamente por nós humanos. Portanto, isto para vos dizer o quê? Dizer-vos que, de facto, todos nós, portanto, aqui na nossa atividade, temos, precisamente naquela questão do certo ou do errado, não é? Todos nós somos, de alguma forma, orientados naquilo que são os códigos de ética, os códigos de conduta, que de alguma forma regulam a nossa atividade e comportamento. E estou-vos a dar aqui dois exemplos de códigos de ética, um da ACM, ACM e outro da I3ES, que são associações da área portanto, do Computer Science. No fundo, tem um conjunto de orientações precisamente para os profissionais desta área, no modo como eles se devem, no fundo, regular e direcionar o seu comportamento, e também as próprias instituições, não é? Por exemplo, nesse slide também, o código de ética aqui da minha instituição, portanto, do Politécnico de Setúbal, onde, neste documento, está, no fundo, aqui um conjunto de linhas que devem pautar, no caso, o meu desempenho profissional, portanto, aqui na instituição. Dizer-vos então que, no fundo, nós temos aqui um conjunto de desafios, não é? Portanto, e estes desafios que são, obviamente, aqui também pautados por aquilo que temos atualmente em termos éticos, né, os desafios e as implicações éticas. Portanto, os tais, fala-se muito nos riscos de enviesamento, nos riscos de desinformação, nos riscos de exclusão de pessoas de certas etnias ou geografias. E isto para vos dizer o quê? E relacionar um pouco com aquilo que eu estava a falar atrás relativamente aos códigos de ética. É que convém referir que os modelos são treinados com dados, não é? Com dados por si só já são enviesados, não é? Ou seja,
a sociedade em si, nós sabemos que a própria sociedade também tem algum enviesamento associado, não é? Portanto, significa que nós, ao utilizarmos estes sistemas, ou melhor, estes sistemas, quando são treinados com estes dados, naturalmente o que vai acontecer é que se os dados já têm um enviesamento associado, vai acontecer é que estes sistemas vão potenciar a larga escala esses mesmos enviesamentos. Portanto, os desafios éticos colocam-se precisamente, por um lado, em relação àquilo que é o uso indevido, não é? Portanto, e aqui está, naturalmente, somos nós que treinamos estes sistemas, somos nós que lhe damos estes dados, naturalmente, esses dados podem servir em, digamos, que interesses que não são os mais corretos, no fundo. Depois também, por outro lado, pode haver aqui a criação de conteúdo falso, não é? Portanto, e este é um risco, é um desafio e uma implicação ética bastante grande. Por exemplo, falou-se aqui há uns tempos atrás sobre a imagem, portanto, que foi gerada do Papa, por exemplo, em que basicamente que eu olhasse e não percebesse, iria achar que aquilo era real, não é? Da mesma forma que nós podemos ter, e com todos os sistemas que atualmente existem, nós podemos ter aqui facilmente a colocação da nossa voz numa imagem nossa, que no fundo nos colocam a dizer coisas que não são, que não somos nós a dizer, mas quem olhar vai achar que é. Portanto, de facto há aqui estes desafios éticos associados à inteligência artificial e generativa que são bastante pertinentes e que naturalmente não temos ainda propriamente uma resposta para eles, e que no fundo também a própria sociedade, as próprias instituições estão a adaptar. Depois há também aqui uma questão que tem a ver com os direitos autorais e propriedade intelectual, de quem é que é o produto. Basicamente também estas ferramentas o que fazem é gerar conteúdo novo, mas basicamente elas geram conteúdo a partir dos dados com os quais elas foram treinadas. Portanto, às vezes o que podem gerar acaba por ter similaridades a outro conteúdo existente. Portanto, há aqui também esses aspectos, e depois, por outro lado, a tal, como referi há pouco, aquilo que nós chamamos os sesgos e a própria discriminação, ou seja, os sesgos da inteligência artificial referem-se essencialmente àquela tendência sistemática que levam os modelos de inteligência artificial a fazer previsões ou a tomar decisões que são injustamente prejudiciais, salvo redundância, ou favorecedoras a certos indivíduos ou grupos em detrimento de outros. Portanto, essencialmente, o que é que nós temos aqui? Temos aqui um desafio que passa pela transparência e pela responsabilidade. No fundo, transparência aqui no sentido de conseguirmos perceber o que é que a ferramenta de IA, como é que ela gerou determinado resultado. No fundo, quase percebermos aqui o processo. Se ela deu uma resposta, aquela resposta foi baseada em quê? Portanto, este é um desafio grande e que, de algum modo, pode levar a uma maior aceitação também destes sistemas. Portanto, um grande desafio, de facto, é a questão da transparência e da responsabilidade. Depois, temos também, obviamente, os princípios éticos, não é? Alguns, portanto, o que é que nós esperamos desses sistemas? Esperamos desses sistemas, essencialmente, que sejam justos, não é? E que sejam confiáveis e seguros. Portanto, aqui relacionado com a tal transparência, que
permitam também que sejam inclusivos e que exista equidade, portanto, no fundo, tal transparência e que permitam ser auditáveis. Portanto, estes são, no fundo, alguns princípios éticos que devem ser tidos em observação relativamente aos sistemas de inteligência artificial. E depois também referir aqui outro aspecto, que é que a ética, quando nós falamos da ética, a ética não é da inteligência artificial, não é? A ética, a ética é nossa, é dos seres humanos que criam e treinam estes mesmos sistemas. Portanto, são de facto aqui questões muito pertinentes relativamente àquilo que é a ética na inteligência artificial, e os princípios éticos devem ser observados. Portanto, tudo isto leva-nos a algo que tem sido agora tem sido referido, que é aquilo que designam por a inteligência artificial explicável, não é? Ou seja, alinhado com aquilo que eu referi há pouco atrás, em que os resultados da solução podem ser compreendidos pelos humanos. Essencialmente aqui o grande objetivo é esse mesmo, é que as pessoas, não é, a sociedade de modo geral, consigam confiar naquilo que são as decisões que a inteligência artificial está a tomar. Naturalmente, isto leva-nos aonde? Leva-nos também a algo que é importante, que é as pessoas compreenderem o que é a inteligência artificial, as pessoas compreenderem quais são as limitações destes sistemas. Pronto, e por outro lado também compreenderem que estes sistemas, como eu referi logo no início, o ChatGPT ou o Bard ou outro, não são motores de pesquisa, não é tipo um Google, é diferente. Portanto, eles geram conteúdo efetivamente novo, ok? Portanto, e sobre estes aspectos é de facto importante conhecermos e percebermos como é que os sistemas funcionam, porque depois desse modo conseguimos nós próprios também validar se de facto o sistema é confiável ou se ele é ou não, portanto, se é confiável ou não confiável. Naturalmente que quando passamos para a área da educação, estes sistemas também, estes problemas também aqui se colocam. Portanto, colocam-se na sociedade e nos contextos diversos, e particularmente também na educação. Portanto, dizer-vos que, relativamente à área da educação, o uso da inteligência artificial ou os benefícios da inteligência artificial são imensos. Portanto, como eu referi no início, a questão a primeira reação é vamos proibir, mas proibir não é caminho, não é? Ou seja, proibir não é solução, porque a inteligência artificial ela veio para ficar, não é? Estes sistemas vieram para ficar, estes sistemas vão ficar vão ficar melhores, e os nossos estudantes vão usar esses sistemas, sejamos nós a proporcionar-lhe essa utilização, ou sejam fora, eles utilizam esses sistemas. Portanto, nós temos aqui vários benefícios na utilização destes sistemas. Estou aqui apenas a listar alguns e coloquei também aqui depois eventualmente para gerar aqui algum debate, desde a aprendizagem personalizada e adaptativa, não é? Portanto, a possibilidade de termos os estudantes e consoante o perfil do estudante conseguirmos ter uma aprendizagem direcionada que dê resposta àquilo que são as necessidades do estudante. As próprias avaliações adaptativas também, portanto, temos as ferramentas que nos auxiliem neste processo. A própria criação de conteúdos. Não sei se acredito que dos presentes já testaram e com certeza já pediram para as ferramentas gerarem algum conteúdo ou eventualmente até gerar um plano de aula. Posso-vos dizer
que a ferramenta, neste caso o ChatGPT, que é aquela que eu utilizo com mais regularidade, faz um plano de aulas fantásticos, não é? Obviamente é necessário nós irmos lá e olharmos e fazermos alguns ajustes, mas esquematiza de uma forma extraordinária. E pronto, e obviamente o que é que nós temos aqui? Uma ferramenta que nos facilita, no fundo é um auxiliar, mas facilita o nosso trabalho em termos de possibilidade portanto, de fazer as nossas tarefas de uma forma mais rápida e até às vezes também de questionar, não é? Por exemplo, posso-vos dar um exemplo, que eu pedi um plano de aula e a ferramenta gerou-me um plano de aula e colocou como uma questão de partida. E eu olhei para a questão de partida e pensei, olha que coisa interessante, nunca me teria ocorrido isto. Pronto, então, de facto, os benefícios da IA, tanto para o lado do estudante como para o lado dos professores, são variados. Desde o feedback instantâneo, a própria motivação dos estudantes e depois, naturalmente, a questão da geração automática de exercícios, que ele também é ótimo em determinados contextos a gerar exercícios e a dar-nos diferentes variações do mesmo exercício. Portanto, dizer-vos que, de facto, a IA no contexto da educação, a IA é um fator, portanto, esta IA generativa é um fator de mudança. E porquê é que é um fator de mudança? Porque nos faz questionar sobre um conjunto de abordagens e métodos de ensino que até o momento talvez não tivéssemos ainda pensado sobre eles, não é? E nós, de facto, temos que ter aqui, e eu aqui falo um bocadinho no contexto do ensino superior, nós temos que inovar, nós temos que adaptar, temos que definir estratégias pedagógicas diferenciadas, mais centradas no estudante. E a IA generativa acaba por ser um fator de mudança, não é? A esse nível. Como outras que, entretanto, também já foram ocorrendo, mas digamos que uma menor velocidade, digamos assim. Quero também trazer aqui alguns exemplos do modo como é que nós podemos aqui incorporar a inteligência artificial generativa aqui nas nossas práticas letivas, na nossa sala de aula. Nós podemos ter aqui, portanto, como tutor, como auxiliar, como simulador, enfim, uma forma diferenciada de funções. E depois temos também aqui algumas. Este é um documento, depois posso partilhar se for o caso. É um documento que foi, portanto, publicado pela Unesco, portanto, adaptado da Open University, em que tem aqui algumas, não vou estar aqui a falar de cada uma delas em particular, mas que dá aqui algumas ideias sobre exemplos de aplicação relativamente à inteligência artificial portanto, na sala de aula. Depois, obviamente, temos aqui também neste contexto os tais desafios éticos, não é? Temos vários, obviamente, eu trago aqui apenas alguns, portanto, porque eu também tentei aqui que esta apresentação fosse um bocadinho mais para conversa e depois para abrir um bocadinho a conversa. Portanto, desafios éticos, riscos sociais, portanto, quais são estes riscos sociais? Uma dependência tecnológica, não é? A dependência tecnológica a que nível? Ao nível cognitivo, de certo modo, porque reparem que se nós falamos nisto dos nossos alunos, mas também pode nos acontecer a nós, mas naturalmente mais aos nossos alunos, que é ficarem dependentes da ferramenta. Qualquer questão é a ferramenta que responde. Começa a existir alguma certa, digamos que preguiça de pensar, preguiça de refletir. Portanto, isto pode ser de facto aqui um problema. Temos depois também, naturalmente, a questão da diminuição da excelência académica, não é? Que pode, de facto, ser aqui um problema e nós temos que trabalhar para que, de facto, isto não aconteça. Eventualmente, pensarmos em modelos de produção de conhecimento que, de facto,
possam potenciar de facto a utilização destas ferramentas no contexto educativo, mas obviamente salvaguardando ou mitigando estes riscos. Depois, o próprio aumento do gap digital. Este gap digital que eu aqui coloquei, essencialmente porque assim, isso verificou-se na pandemia. Constatou-se que de facto havia estudantes com mais facilidade de acesso às ferramentas digitais, à internet, não é? E outras que não. Portanto, se nós começarmos a ter, por exemplo, estudantes que têm mais facilidade de aceder a estas ferramentas que outros, não é? Portanto, no caso, por exemplo, o ChatGPT, atualmente temos a versão que não é paga, mas já temos uma versão que é paga. Naturalmente, a versão paga permite mais coisas que a versão não paga. Portanto, quem tem capacidade para pagar acede a determinadas funcionalidades mais elaboradas. Quem não tem, fica pelo caminho. Portanto, também aqui este é um potencial risco. Temos depois também, naturalmente, a questão do plágio e da proteção dos direitos de autor, como eu já falei há pouco, portanto, a violação dos direitos de autor, a própria apropriação de conteúdo. Naturalmente, algumas estratégias podem ser tomadas, não é? Um dos pontos, naturalmente, é a formação. Portanto, a formação é essencial. E a formação é essencial em vários níveis. É essencial para os nossos estudantes, para eles perceberem o que é a ferramenta, mas é essencial para nós, enquanto docentes também, percebermos como é que podemos tirar o melhor partido dessa ferramenta. Ao mesmo tempo também, que a ética aqui tem que ser, a ética e a responsabilidade tem que ser falada, não é? Ou seja, nós temos que passar para os nossos estudantes estes aspectos, eles têm que compreender qual é o impacto da utilização destas ferramentas, qual é o impacto positivo ou qual é o impacto negativo. Portanto, isto obviamente faz com formação e neste momento acredito que ainda não está a ser feito e é, na minha opinião, urgente começar a ser feito. Por outro lado, também a questão da política institucional, não é? No sentido de identificar aqui orientações, alguns, eu aqui ponho entre parênteses, regulamentos, no sentido de identificar o que é que pode ser feito ou o que é que não pode ser feito. Portanto, para haver ali, de facto, uma compreensão relativamente à utilização destas ferramentas. E dizer que, de facto, este processo é um processo de interação humana, não é? Sempre com a ferramenta. Portanto, aquilo que tem que ser valorizado aqui é a componente humana, desse processo. Algumas estratégias que deixo aqui também para a detecção do plágio. A validação da originalidade, portanto, no fundo, estas ferramentas acabam por, às vezes, como nós designamos, alucinar, não é? Portanto, elas às vezes inventam personagens que estiveram em determinados, por exemplo, presidentes da República que não foram presidentes da República, por exemplo. A própria verificação da escrita e da linguagem utilizada, pronto, que também às vezes acaba por ter um padrão muito, muito similar. Há aqui outro aspecto que é as referências, não é? Portanto, quando se fala em trabalhos, em relatórios, as referências é fundamental e garantir que as referências são válidas e verificar as referências, porque também aqui a alucinação é grande, porque muitas das vezes as referências são inventadas, simplesmente não existem. Por outro lado, os dados podem estar errados ou terem erros, não é? Ou estarem desatualizados, não é? Porque basicamente, se a ferramenta é treinada com determinados dados, se não tem informação mais recente, os dados podem estar desatualizados. E depois também a falta de especificação em contexto de trabalho, porque de facto é um dos aspectos que, se nós pedimos aos nossos estudantes trabalhos que sejam muito contextualizados, a ferramenta aqui tem alguma dificuldade em ajudar, porque ela não conhece o contexto. Portanto,
quando de facto há essa questão da falta de especificação ou de contexto, eventualmente pode ter sido ali produzido por inteligência artificial. Dizer-vos que aqui, é quase aqui mesmo a terminar, deixar-vos aqui algumas considerações finais. Portanto, a inteligência artificial, como eu referi, veio para ficar e produz resultados impressionantes, de facto não podemos negar, que está a tornar ubíqua. Há, de facto, ainda estas preocupações como é que os modelos foram, são treinados, portanto ainda não temos propriamente linhas relativamente a estes aspectos. Cá está a questão de entender quais as linhas orientadoras relativamente ao uso da inteligência artificial. Uma das coisas que é importante é explorar, cá está a questão do conhecer, formar, portanto, quanto mais informados estivermos sobre as ferramentas, sobre o que é que elas fazem, maior capacidade nós temos de poder avaliar o que está certo ou o que está errado. O tal enviesamento cognitivo. Relativamente à questão da educação, é bom, portanto, haver uma clarificação junto dos estudantes relativa à importância da integridade, do comportamento e da ética. Isto é algo, ainda hoje eu tive precisamente a assistir a um painel de fraude e um dos aspectos referidos era precisamente sobre isso, que é nós devemos começar portanto, falar sobre estas questões de comportamento e de ética nos mais jovens, não é? Porque quando chegam à universidade, aos 18 ou 19 anos, ou 17 que seja, já é difícil incutir determinados comportamentos. Portanto, eles têm que, isto é algo que temos que começar a trabalhar muito cedo com eles. E depois, naturalmente, em termos de aspectos de avaliação, claramente também é algo que tem que mudar. O nosso processo de avaliação não pode continuar a ser o mesmo. Nós temos que começar a focar naquilo que é o processo e não no resultado, e não só no resultado, no fundo, para tentar aqui também discutir e aumentar a capacidade crítica dos estudantes. Portanto, o caminho é este, portanto, é um caminho de encontro entre o homem e a máquina, claramente, não é? Desta interação, naturalmente privilegiando depois aqui sempre a interação humana. O que se espera é que a tecnologia seja facilitadora desta interação humana e potenciar esta interação humana, tentando diversificar também, porque não podemos também aqui correr o risco de começarmos a ter aqui, como já acontece, não é? Da sociedade de se fechar em grupos e ouvir aquilo que esses grupos dizem somente, não é? Porque lhe parece bem e não diversificar. Mas de facto este é um caminho que se vai fazendo com o Partir Pedra, porque há muitas dúvidas ainda, muitas questões, mas acredito claramente que vamos fazer este caminho e que será um caminho desafiante portanto, e produtivo também, naturalmente. E assim termino a minha apresentação, aqui com algumas referências bibliográficas, e dizer-vos também que todas as imagens que viram na minha apresentação foram geradas precisamente por IA, e como devem ter reparado, eu deixei ficar de propósito, e algumas das imagens, porque ele baralha-se os textos e as palavras, ele escreve algo que não sei bem qual é a língua, mas pronto, inventa umas palavras ali pelo meio, como veem. É o que de facto estes sistemas ainda fazem. E assim termino agradecendo a vossa atenção. Espero não ter ultrapassado o tempo, porque pelo meio eu fiquei sem conseguir ver o relógio e fiquei sem ver quem está à minha frente, porque com esta questão dos dois ecrãs, pronto, mas eu segui a minha apresentação. Portanto, muito obrigada pela atenção. Obrigado, professora. Obrigado nós pela partilha e pelos esclarecimentos. Há de facto aqui alguns comentários, algumas questões que os professores nos estão a deixar no QIA, por favor vão continuando a fazê-lo, depois se houver tempo no final para abrirmos aqui o debate a expor estas questões e estes comentários à professora Martinha e depois ao professor Pedro nós faloemos. Para já vamos passar a palavra ao professor Pedro e ouvi-lo também com toda a atenção. Muito obrigado. Então, muito boa tarde. Eu hoje vou-vos falar um bocadinho aqui da inteligência artificial e da educação.
E gostava até de começar, eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, adoro ficção científica, e um dos meus autores favoritos é o Arthur C. Clarke, que dizia que uma tecnologia suficientemente avançada parece magia. E hoje nós temos uma tecnologia que parece magia. A questão é um bocadinho se esta magia é suficiente ou não para melhorar a educação. E é um bocadinho isso que vamos falar aqui hoje. Eu gosto de começar a abordar este problema um bocadinho pela base e gosto sempre de ir buscar este estudo que já é de 1984, já tem muito tempo, mas é um estudo feito por Bloom e o estudo tem o nome do o problema 2 sigma de Bloom e basicamente a ideia era perceber como é que nós podemos otimizar a aprendizagem. E otimizar a aprendizagem não é mais do que ter um conjunto de alunos e conseguir que eles tenham o melhor desempenho académico possível. E no final do dia é um bocadinho isto que nós procuramos na educação. Como é que nós vamos pegar num aluno e levá-lo ao seu potencial máximo, fazer com que ele aprenda o máximo possível. Foi isto que Bloom estudou em 1984, é um estudo antigo que tem algumas conclusões interessantes. Uma delas, que não é surpreendente para ninguém, muito menos para quem está numa sala de aulas, é que em todas as salas de aula há alunos que têm um desempenho abaixo da média, há muitos alunos que têm um desempenho médio e alguns alunos que têm um desempenho fantástico. Portanto, tipicamente numa sala de aula nós temos uma distribuição normal, que é um gráfico como este que nós temos aqui, em que há muitos alunos na média, alguns com um ótimo desempenho e outros com um desempenho muito abaixo. Isto é o que nós vemos numa sala de aula normal, uma sala de aula que funciona num registro de um professor para 20, 25, 30 alunos, e Bloom concluiu algo que podíamos ter perguntado a qualquer professor, que ia dar precisamente este resultado. Mas o mais interessante no estudo de Bloom é que há uma metodologia que consegue ter muito melhores resultados. Uma metodologia que faz com que a maior parte dos alunos tenham um ótimo desempenho escolar, um ótimo desempenho académico. E, portanto, a pergunta é: que metodologia é essa? E se formos ver o estudo, a metodologia que leva a estes resultados, que são fantásticos, é uma metodologia baseada numa tutoria 1 para 1, que também não é novidade para ninguém. Nós sabemos perfeitamente que se tivermos à nossa disposição um especialista dedicado a nós, que nos possa encaminhar quando temos dúvidas, que nos possa dar desafios que estão nivelados para aquele que é o nosso desempenho atual, que nos possa levar a fazer todo este plano de estudo de uma forma eficiente e de uma forma ótima, é natural que nós vamos ter um desempenho muito melhor. E de facto foi isso que Bloom concluiu. Se cada aluno tivesse um professor para si, o seu desempenho passava a ser ótimo. E daqui nós tiramos já uma conclusão que é, na verdade, há uma forma de melhorar o desempenho académico dos nossos alunos. Essa forma é ter tutores 1 para 1. O problema, como é óbvio, é que não há nenhum sistema que permita fazer com que isto funcione. Não teríamos professores suficientes, não teríamos uma capacidade logística suficiente, não teríamos dinheiro suficiente, etc, etc, etc. Portanto, é um sistema que funciona, mas é um sistema um bocado utópico. Mas, se nós pensarmos um bocadinho nesta questão, nós vemos que aquilo que eu chamei de resolver a educação, no fundo é perceber, ok, como é que eu passo daqui, que é a minha realidade atual na sala de aula, para aqui. Uma realidade utópica, que nós sabemos que não conseguimos pôr em prática, mas que nos diz que há uma maneira. O problema não é os alunos estarem limitados, o problema é nós não conseguimos ter um sistema que os leve a atingir o seu potencial. E, portanto, resolver a educação é conseguir passar de um extremo para o outro. Como eu já disse, nós sabemos que uma tutoria para todos era o ideal, mas não escala. Não é possível nós termos isto no nosso país. Aliás, não há qualquer país no mundo que consiga ter um sistema destes, portanto, não existe. Métodos de grupo não são tão efetivos, mas escalam, e por mais que se possa criticar o nosso sistema de ensino, ele é incrível, tendo em conta o número de alunos que nós temos. Nós temos um sistema que funciona em grande escala, na escala dos milhões, portanto é um sistema bom. O problema é que não é ótimo, nós gostávamos que ele fosse ótimo, e portanto abre-se aqui uma janela de oportunidade para as soluções de inteligência artificial no contexto do problema 2 sigma de Bloom, que é: será que nós conseguimos ter uma tecnologia que escala e é ótima? E é um bocadinho esta a promessa. Portanto, um dos ângulos que nós podemos olhar para esta questão, e como a professora Martinha falou, ela deu vários exemplos de como pode ser usada a inteligência artificial na educação, um dos ângulos para os quais nós podemos olhar é: será que eu consigo montar um sistema que simule um tutor 1 para 1 e que funcione em escala? Esta é a questão.
Nós, no ano passado, fizemos uma candidatura, e quando digo nós, é a Associação 32, que é uma associação da qual eu sou fundador, uma associação sem fins lucrativos. Candidatámos a um projeto BP Infância com o intuito de explorar esta ideia de criar um tutor individual que pudesse ser usado por qualquer aluno com acesso à internet e a um computador ou a um dispositivo móvel. Foi um projeto apresentado à BP Infância, foi um dos projetos vencedores e este ano está em implementação. É um projeto que está a ser implementado com o apoio da Câmara Municipal de Olhão, no Algarve, a Moju, uma associação juvenil que trabalha com crianças de bairros sociais, e com um agrupamento de escolas local, que é o agrupamento de escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes. E a ideia é precisamente esta: será que eu consigo ter uma inteligência artificial, neste caso manifestada através de um chatbot, que trabalha como se fosse um professor individual com o aluno? É isto que nós estamos a tentar. Nós já fizemos um protótipo, já testámos inclusivamente em Olhão com o Moju, e chamámos esse protótipo a mentora de inteligência artificial, é a Mia, é representada por uma gatinha, e a ideia é nós darmos um curso de programação web, neste caso escolhemos uma linguagem que é o HTML, e todo o percurso é feito através de interações do aluno com a plataforma. E, portanto, o que o aluno pode fazer é conversar com a plataforma, portanto é uma conversa em texto, e a plataforma está desenhada para responder de uma forma, como nós vimos há pouco na apresentação da professora, de uma forma socrática. Portanto, aqui já vemos uma questão interessante para quem já experimentou o ChatGPT, sabe que pode interagir por texto, mas rapidamente também percebe que o ChatGPT se calhar não funciona em contexto de sala de aula. Não funciona porque, em primeiro lugar, como já se falou anteriormente, ele alucina, vai dizer disparates, vai dizer coisas que não são verdade, nós sempre queremos. Em segundo lugar, ele não está alinhado com o currículo, portanto, nós vamos imaginar que estamos no 7º ano, o ChatGPT não sabe o que é isto do 7º ano e pode dar uma metodologia de resolução do secundário, e nós não queremos, porque nós temos os currículos construídos de forma incremental e, portanto, queremos que o aluno siga aquele caminho. Portanto, o ChatGPT não tem esta noção de currículo. E, por fim, o ChatGPT também não está programado para não dar respostas diretas, que acho que é um desejo que todos nós temos, é que um aluno, quando está num processo de aprendizagem, não tenha respostas diretas, que ele tenha de fazer um esforço ativo para chegar à resposta. Portanto, no ChatGPT nós não conseguimos restringir nada disto, mas nós, no nosso chatbot, que foi programado por nós conseguimos restringir isto. Nós podemos modelar o chatbot àquilo que for a nossa vontade. Neste caso, nós queríamos que o chatbot tivesse um comportamento socrático, o que faz com que o chatbot, numa interação, tipicamente termine sempre com uma pergunta, ou seja, põe a bola do lado do aluno. O aluno pode interagir sempre como quiser com o chatbot, mas no final leva sempre com uma pergunta e tem assim um estilo mais conversacional. Para além disso, o chatbot que nós fizemos tem também a possibilidade de dar feedback em tempo real. Portanto, nós aqui temos uma situação que é impossível no mundo humano, vamos chamar assim, que é ter um professor disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana. E isto é impossível na nossa vida humana, mas é possível na nossa vida digital, porque o chatbot não se cansa, não dorme, está sempre disponível. E, portanto, nós temos aqui uma ferramenta que consegue desbloquear o aluno instantaneamente. Neste caso, eu tinha aqui uma interação com o chatbot, eu dei uma resposta errada, propositadamente, e ele foi bastante didático na resposta que me deu e disse: olha, foi um ótimo esforço, mas esqueceste aqui de uma coisa, tu tens de fechar as tags. No exemplo, a tag não ficou fechada. Ótimo, eu consegui desbloquear imediatamente uma dúvida que tinha, tive feedback imediato, pude prosseguir a minha aprendizagem sem ficar bloqueado porque não tinha acesso a recursos, professores, pessoas, colegas, amigos, o que for. Portanto, com este tipo de soluções, nós conseguimos ter feedback em tempo real, que é ótimo para a aprendizagem. E depois temos também uma forma de tirar dúvidas à nossa maneira e sem cansar ninguém. Isto é o quê? Isto quer dizer o quê? Eu, por exemplo, quando estou a aprender, uma das formas que eu tenho mais rápida de compreender um conceito é ver um exemplo. Para mim funciona lindamente. Eu vejo um exemplo, depois se calhar vejo um exemplo mais complicado, começo a conseguir fazer a transferência de um caso para o outro e começo a apanhar o padrão da ideia que estou a querer aprender. E, portanto, eu com o chatbot, se exemplos é a melhor forma de eu aprender, eu posso fazer algo como fiz aqui neste caso e dizer: dá-me um exemplo, explica-me o que é isto e dá-me um exemplo. E ele explica. E se na explicação ele usar um termo que eu não conheço, eu seguir posso dizer: olha, eu não sei o que é não sei, uma tag de abertura.
e ele diz-me o que é uma tag de abertura, e eu peço um exemplo, e eu peço um exercício, eu posso pedir o que quiser para ir depurando a minha aprendizagem. E isto é algo que com o humano nós podemos fazer, mas obviamente com muito mais limitações, porque o nível de interação que nós podemos ter aqui tende para infinito. Eu posso ir até à raiz da minha dúvida, ou seja, posso sempre andar para trás, até encontrar aquele ponto, ok, eu daqui percebo, e agora posso transitar para o resto. E com este tipo de ferramentas nós podemos sempre fazer este percurso de ir mais atrás, ir mais atrás, ir mais atrás. Agora quero um exemplo, agora quero um exercício, agora quero isto, agora quero aquilo. Eu posso inclusivamente dizer, explica-me o conceito de tag dando-me um exemplo de futebol, que é uma coisa que eu adoro. E ele dá-me um exemplo com o futebol, que fica logo muito mais interessante para mim. E, portanto, nós temos aqui uma tecnologia, estes são assim, alguns dos exemplos que nós temos de como o chatbot funciona, mas, sobretudo, a ideia é, nós temos uma tecnologia que nos dá um bocadinho aquela promessa de volume. Nós podemos ter o tutor um para um. Vai substituir o professor? Não, nunca vai substituir o professor. Primeiro, porque o professor tem um papel importantíssimo enquanto modelo para o aluno e enquanto orientador do aluno e da sua ação de estudo. Portanto, nesse aspecto, nunca pode substituir o professor. Pode, isso sim, libertar o professor para fazer um outro tipo de tarefas. O professor, numa sala de aula, não consegue dar assistência a 20 alunos, porque é humanamente impossível, mas se tiver os 20 alunos com uma solução auxiliar como esta, se calhar alguns alunos conseguem ir progredindo e o professor consegue se focar naqueles que têm uma necessidade maior. E, portanto, consegue gerir a sala de aula de outra forma. E, portanto, nunca irá ser uma substituição do professor, será sempre um complemento. Depois, para além disso, todos nós sabemos que a escola, o processo de aprendizagem tem uma dimensão social, cultural e humana que também não é substituída por uma máquina. Portanto, aqui nós estamos sempre a olhar no ângulo de algo que vem complementar e vem auxiliar a ação de aprendizagem e de estudo. E estas são algumas das vantagens que nos permitem olhar, pelo menos na minha ótica, para este tipo de soluções como uma forma de chegar àquilo que Volume concluiu e que nós não tínhamos maneira de implementar na prática, mas que se calhar agora temos uma luz ao fundo do túnel e, na verdade, o que nós podemos dizer é que sim, isto parece magia, eu diria mesmo que é magia, mas a verdadeira magia seria nós pegarmos nesta tecnologia e transformá-la de modo a que o caminho da aprendizagem seja mais fácil. Portanto, esta era a minha mensagem para hoje. Eu vou deixar aqui o meu e-mail se alguém depois quiser experimentar a plataforma ou tiver uma ideia de adaptar esta plataforma de programação a história, ou a inglês, ou a português, ou a biologia, ou o que for, por favor, entre em contato connosco. Nós teremos todo o gosto em falar convosco, perceber um bocadinho como é que nós podíamos reformular a MIA para vos ajudar e com isso ajudar também os nossos alunos. Da minha parte é tudo. Fico depois disponível para as questões que possam ter. Muito obrigado. Professor Pedro, obrigado pela partilha e creio que de certeza que abriu aqui a possibilidade de as pessoas também explorarem aqui algumas opções. Um, se houver alguma questão, se houver alguma dúvida que queiram colocar ao professor Pedro ou à professora Martinha, por favor, podemos, como temos tempo, podemos abrir um bocadinho aqui o debate. Há aqui uma outra questão, se calhar primeiro pela professora Martinha, eu não diria questão, mas mais comentários que nos foram chegando. Eu creio que por um lado a professora foi dando de certa forma aqui resposta. Uma tinha a ver com o facto era a professora Paula Cardo do agrupamento de escolas de Ourique que nos colocava que tinha a ver com a acessibilidade ou acesso que os professores podem ter a este tipo ou ChatGPT ou outros que possam usar de forma gratuita, porque se quisermos ter a plenitude da utilização destes serviços, provavelmente teremos que recorrer a serviços pagos, e isso nem sempre é possível fazê-lo no contexto escolar e com aquilo que depois, porque a escola não assume esses valores, portanto, mas as opções gratuitas também são viáveis. E já nos dão, de certa forma, bastante informação, não é? Portanto, já nos permitem, de alguma forma, trabalhar com bastante pormenor, digamos assim. Sim, claro, claro que sim. Mas esse é um ponto, de facto, é um ponto importante, porque se
no fundo isto também vai muito da política, não é, que for definida, institucional, relativamente à integração ou não destas ferramentas, não é? Porque a própria instituição pode entender que é importante essa integração e, obviamente, também facilitar o acesso, porque só assim, naturalmente, podemos potenciar a utilização destas ferramentas, no fundo, facilitar o acesso a esse conjunto de ferramentas, não é? Por exemplo, se nós na questão do chat GPT, portanto, neste momento, na versão não paga, nós conseguimos um conjunto de interações com a ferramenta. No entanto, se quisermos um pouco mais aprofundado, como por exemplo fazermos, por exemplo, um upload de um fecheiro e o ChatGPT, por exemplo, analisar esse fecheiro e fazer um resumo, ou ter acesso a outras ferramentas que dentro do próprio ChatGPT, neste momento, na versão paga, estão disponíveis, não é? Por exemplo, a ferramenta geradora de imagens, pronto, naturalmente aí acaba por não ser possível. Mas existe um conjunto de outras que obviamente são gratuitas e consegue-se fazer coisas interessantes com essas ferramentas. Portanto, neste momento a diversidade é tão grande, neste momento de ferramentas, não é, de inteligência artificial, que acaba naturalmente por podermos utilizar um conjunto diversificado dessas ferramentas, umas que estão algumas podem ser pagas, mas as outras não, e até acabam por permitir fazer praticamente a mesma coisa, não é? Mas obviamente passa também um bocadinho por esse ponto, não é? Ou seja, se for o desígnio da instituição, não é? No sentido de identificar o quanto importante é a integração destas ferramentas, não é? Para a formação dos estudantes, para a utilização dessas ferramentas no contexto da aula, claramente é uma questão também depois de poder permitir o acesso a essas ferramentas e potenciar o acesso a essas ferramentas que são pagas, normalmente em questão de licenças, não é? Exato. Mas pronto, sabemos que às vezes não é sempre fácil, não é? Não é um processo fácil, mas pronto. Mas é isso. Certo. Obrigado, professora. Para o professor Pedro, havia aqui uma questão que tinha a ver com o facto de se dizer que hoje em dia já não é preciso aprender a programar, ou seja, para trabalharmos nestes modelos, de facto temos que saber programar, ou não? Pronto, depende do nível em que queremos programar, como é óbvio. Só para ter uma noção, o chatbot que nós usamos usa o mesmo motor que o ChatGPT, mas nós fazemos uma programação em cima disso para ele ter um comportamento diferente. Portanto, já aí era preciso saber programar para depois personalizar um bocadinho aquilo que nós queremos em termos da solução. Por outro lado, eu acho que é sempre importante aprender a programar. Eu sou um grande fã da programação. Acho que não só é uma competência técnica muito útil, como é também uma forma de nos exprimirmos, de formarmos soluções para problemas que nós temos. E, portanto, eu vejo a programação como um ato intelectual bastante rico. E acho que toda a gente que aprendesse a programar ia beneficiar dessa experiência. E por isso eu acho que estar a olhar para a programação de um ponto de vista utilitário, do género, mas eu agora tenho um modelo de linguagem que programa por mim sozinho. Ok, ele até pode programar, mas é preciso explicar o que é preciso fazer, e para explicar o que é preciso fazer também já é preciso ter algum domínio da programação, pelo menos perceber como é que funciona, como é que a arquitetura é, como é que se organiza. E depois, para além disso, para além do funcional, há também atividades intelectuais que de facto nos enriquecem, independentemente de terem uma função muito específica ou não. Portanto, eu sou daqueles que acham que é sempre bom aprender a programar, mesmo que a inteligência artificial faça isso por nós. Obrigado, professor Pedro. Aqui talvez esta questão esteja mais relacionada com o que a professora Martinha nos apresentou, mas tinha a ver com o facto de não existe o risco de comprometermos a criatividade das gerações mais novas quando estamos a utilizar e quando aplicamos cada vez mais a inteligência artificial? Pois, não necessariamente. Portanto, não necessariamente. Depende da abordagem que nós tivermos na utilização dessas ferramentas, não é? Precisamente por isso é que os nossos alunos precisam de perceber o que é que podem fazer com elas e como é que podem
e como é que podem tirar o melhor partido delas. Eu achei piada uma das questões que foi aqui colocada, foi da questão, já não me recordo bem, que era da condução do automóvel, não é? Ou seja, Havia aqui esse debate entre os professores no chat, sim. pronto, aquela questão de ficar, portanto, com aquela preguiça de pensar ou de fazer, pronto. De facto, o que acontece é que podemos, pelo contrário, até potenciar essa nossa capacidade, porque naturalmente a ferramenta consegue-nos, na interação que temos com a ferramenta, ou essa ou com outras, naturalmente no modo como nós interagimos com ela, podemos expandir aquilo que é o nosso conhecimento, não é? Naturalmente. A questão é claramente no sentido de utilizar meramente a ferramenta sem no fundo, utilizar meramente aquilo que ela nos está a dar sem uma utilização mais reflexiva sobre aquilo que ele nos está a dar e sem expandirmos aquela interação que nós estamos a ter com ela. Não sei se eu me estou a fazer entender. Ou seja, naturalmente que essa questão do processo criativo não me parece, quer dizer, é o modo como nós encaramos, de facto, a utilização dessa ferramenta e como a utilizamos é nosso benefício, não é? Portanto, eu achei, dar-vos aqui um exemplo, e acho que ilustra bem essa, portanto, a resposta e a questão, portanto, a resposta à questão que me colocou, precisamente sobre a utilização da inteligência artificial do processo criativo. Onde de facto se discute muito, porque a inteligência artificial trabalha muito agora, tem muitas as imagens, a criação de imagens e tudo isso, e a questão da colocação em causa de algumas profissões, uma das profissões é a profissão de fotógrafo, não é? Pronto, exato, e design, geração de imagens, pronto. E uma das fotógrafas mais famosas do mundo dizia precisamente, não, pelo contrário, eu utilizo esta ferramenta precisamente sobre a inteligência artificial e a utilização da inteligência artificial neste contexto. Ela dizia, não, para mim, integra a ferramenta perfeitamente na minha profissão. Basicamente, eu com esta ferramenta, ela consegue-me auxiliar e permite-me melhorar muito mais o trabalho que eu estou a fazer. Portanto, depende, aqui uma questão de perspectiva, não é? Naturalmente no modo como colocamos esta ferramenta ao nosso dispor, não é? Naturalmente, portanto, eu acho que pelo contrário potencia, não é? Potencia o nosso processo criativo, naturalmente que sim. Professor Pedro, a professora Conceição Maia pergunta se é possível adaptar o modelo para alunos estrangeiros que estão integrados nas nossas turmas. De facto, o termos alunos que muitas vezes até não falam bem português, se não poderia ser aqui uma mais-valia. Sim, portanto, eu não sei propriamente o que é que quer dizer adaptar o modelo, mas Provavelmente a construção dar a resposta, não é? Ok, se for o que eu apresentei, ou mesmo que não seja o que eu apresentei, porque acaba sendo diferente, estes modelos de linguagem funcionam em qualquer língua. Portanto, no nosso caso, por exemplo, nós conseguimos fazer a tradução automática do site em 1 minuto para qualquer língua e podemos pôr o chatbot a funcionar em qualquer língua. Qualquer língua. Portanto, o problema da língua acaba com este tipo de tecnologia, pelo menos aquelas línguas que são mais faladas. Obviamente, se for o mirandês, talvez não, mas se for outra língua qualquer, a partida funciona bem. Esta questão a seguir, tanto para o professor Pedro como para a professora Martinha, e é da nossa colega Carla. Carla, eu não sei se queres colocar a tua questão, que tinha a ver com de onde é que se alimenta, ou quais são as fontes que o chat, ou seja, de onde se alimenta ou quais as fontes para deter a informação que transmite. Portanto, será que ele é falível? Era a pergunta, e depois quais são as fontes que ele se alimenta para depois poder transmitir. Portanto, onde é que ele vai buscar a informação no fundo? Se calhar a professora Martinha há pouco também já deu aqui algumas indicações sobre isso, mas se quiser.
Ok. Não sei, talvez aí o Ou professor Pedro, o o professor professor Pedro Pedro, talvez consiga aqui sim. dar mais alguns inputs Sim, sobre sim. Então, no caso do GPT, ele foi treinado em cima da Wikipédia, de livros, de notícias de jornal, de também julgo de alguns artigos científicos, mas portanto ele tem esse conjunto de informação toda no seu modelo de treino. Uma coisa que eu acho que é importante ter aqui noção é este tipo de modelos não funciona propriamente da mesma forma que o Google. O Google vai buscar informação a um sítio e retorna essa informação tal e qual como ela é. No caso destes modelos não é bem assim. Estes modelos funcionam mais quase como o ser humano. É como se ele tivesse estado a ler a Wikipédia toda, tivesse estado a ler uma série de livros, uma série de notícias de jornal, e agora nós fazemos perguntas. E ele responde com base naquilo que ele se lembra. Mal explicado é isto que ele faz. Isto para vos dar a noção do quê? Que a informação não é fidedigna precisamente por isso. Porque o modelo não está a retornar informação de uma fonte diretamente. O modelo leu essa fonte e agora responde com base naquilo que se lembra. Mal explicado é isto que ele faz. Obviamente que ele consegue ler muito mais do que nós e obviamente que a memória dele é muito mais forte do que a nossa. Portanto, ele acaba por se lembrar mais coisas do que se fôssemos nós a ler a Wikipédia. Mas tenham esta noção de que ele não retorna o resultado diretamente como o Google, é um tipo de tecnologia diferente, ok? Ele constrói em cima de coisas que leu. Tu leu muitas vezes a mesma coisa, a construção vai sair melhor, mas se for um tema que ele só leu um livro, pá, no meio dos outros milhões ele já não se vai lembrar bem, vai-se confundir todo. Não sei se consegui passar o boneco, mas a ideia é esta. É. Agora só, pronto, só para Perfeito. acrescentar. De facto, como o Pedro referia, estes sistemas têm a capacidade, não é? Por isso é que eles permitem potenciar essencialmente o conhecimento humano médio, não é? Essencialmente o conhecimento médio humano, estas máquinas conseguem, estes sistemas, não é? Conseguem, obviamente, alcançar com muita facilidade, não é? Portanto, basicamente é assim, nós não temos a capacidade de ler 100 livros em 10 dias, por exemplo, não é? Portanto, e claramente que estes sistemas, sendo treinados com um conjunto diversificado de informação, tanto dependendo, obviamente, depois da natureza dessa informação, mas existe essa possibilidade, portanto, eles conseguem facilmente ter um conjunto de informação que, no fundo, essa informação acaba por ser aquele conhecimento médio humano, não é? Portanto, e naturalmente potenciam de facto o nosso trabalho, não? Porque, se eu pretender uma determinada resposta, ele consegue me dar de alguma forma algo que eu não conseguiria em curto espaço de tempo. Portanto, daí esta grande questão, se estes sistemas se irão tornar mais inteligentes que o ser humano, não é? Pronto, vamos ver o que é que vai Vamos ver o acontecer. que é que nos Vamos espera, não ver é? o que é que vai acontecer, não é? Eu diria que, de facto, não sei se o Pedro concorda comigo, mas o que acontece é que naquelas nossas capacidades mais complexas, não é? Eu acho que a ferramenta vai claramente, não sei se ultrapassar, mas vai estar muito próxima. Basicamente, não é? Aquele nosso conhecimento mais complexo que requer de nós uma capacidade grande, a máquina facilmente atinge essa nossa capacidade, não é? Portanto, e onde é que nós de facto vamos fazer a diferença? Fazer a diferença naquelas questões que as máquinas nunca, mas mesmo nunca, portanto, irão dar resposta, não é? Em termos das questões, às vezes, isto não sei se há um princípio, há um paradoxo, não sei se conhecem, que é o paradoxo de Moravec, não é? em que essencialmente, ou seja, diz isso, ou seja, nós coexistimos em que um se complementa ao outro. Portanto, sem entrar aqui, entrar muito em detalhe desse paradoxo, mas é um bocadinho isso,
e acho que sim, que de facto o caminho vai ser esse e vamos ver, de facto, temos que ajustar. Acho que isto é um tempo disruptivo, não é? Como um conjunto de coisas, de facto, a sociedade está a passar neste momento disruptivo, portanto, é um período disruptivo em que a questão aqui é porque está a acontecer muito rápido, é tudo muito rápido, não é? Portanto, tudo isto aconteceu em 2021, 2020, 2021 e de repente temos não sei quantas ferramentas de inteligência artificial, temos os hospitais já utilizaram sistemas e agora ainda mais com um maior, portanto, foco em desenvolver sistemas para reconhecer e para auxiliar. Portanto, neste momento a tecnologia, portanto, esta inteligência artificial tem toda a tecnologia, todo o suporte de infraestruturas, de facto propício para isso e, portanto, naturalmente iremos assistir a um melhoramento destes sistemas, claramente, a um refinamento destes modelos, claramente, iremos assistir a uma regulação de alguma forma. Aliás, na União Europeia foi recentemente aprovado pela União Europeia um regulamento precisamente para a inteligência artificial. Portanto, as coisas estão a acontecer e no plano educativo, de facto, nós temos aqui também uma oportunidade de mudar algumas das nossas práticas e de ajustar. E dizer-vos que claramente, não sei se ali com a apresentação do Pedro ficaram preocupados não é, dos tutores, não é, personalizados, de tirarem o nosso portanto, o nosso papel. Pelo contrário, acho que temos que o papel do professor, como eu referi, é a interação humana. E acho que a interação humana terá que continuar e, no fundo, cabe-nos a nós, nesse processo, dar o melhor de nós né, e fazermos o acompanhamento dos alunos, obviamente com recurso a estas ferramentas que acabam, como eu referi, está-se a tornar ubíqua, não é? Mas, essencialmente é isso. Antes de colocarmos a última questão, e até porque o nosso tempo está mesmo quase a chegar ao final, permitam-me só fazer aqui um pequeno parêntese e dizer aos professores e às professoras que nos estão a acompanhar, se necessitarem do certificado de participação desta sessão das Conversas com Ciência, vai surgir no ecrã um pequeno questionário, devem apenas preencher com o e-mail, não respondam com sim ou não, mas coloquem por favor o vosso e-mail para que depois nós consigamos gerar esses certificados. Dizer-vos só que, e pedimos já desculpas por isso, nós temos estado com alguma dificuldade na emissão dos certificados de todas as sessões passadas, mas havemos de ultrapassar estes constrangimentos. Se calhar vamos pedir ajuda à inteligência artificial ou ao ChatGPT, talvez, mas eles serão emitidos e partilhados depois convosco. Portanto, quando surgir no vosso ecrã, por favor, preencham com o vosso e-mail. Eu teria aqui só, se calhar, uma última questão para fecharmos. Permitam-me, em vez de ser eu a fazer essa questão, eu passo a palavra à minha colega Carla Martins, porque ela tinha aqui uma questão e pode ser ela a colocá-la, portanto acho que é, em vez de ser eu, passo-lhe a palavra e ela coloca. Por favor, Carla. Claro, boa tarde a todos. Obrigada, Pedro. A minha questão prende-se com a diferença geracional. Ora, nós somos todos, ou quase todos, numa idade em que vivemos sem inteligência artificial, portanto conseguimos muito facilmente distinguir aquilo que é ficção daquilo que é verídico, daquilo que são factos e aquilo que são opiniões. Aqui a questão prende-se com o facto da inteligência artificial estar em franco crescimento e, claro, é utilizada pelos alunos em casa, por nós, nos nossos automóveis e em qualquer outro espaço, é francamente até benéfica em muitos aspectos. A questão é, estas novas gerações poderão ter alguma dificuldade em compreender esta distinção entre aquilo que é verdadeiro porque leram, ou porque viram no chat, ou porque viram em algumas ferramentas, e aquilo que efetivamente podem utilizar, inclusive numa tese de mestrado, ou seja onde for. Portanto, estaremos na altura de as escolas terem uma disciplina, ou terem um tipo de educação neste aspecto,
quanto à utilização da inteligência artificial e perceberem esta diferença. Todos nós sabemos que os jogos e a internet e toda esta exposição digital que está a ocorrer nestes últimos anos está realmente a mudar, a alterar o cérebro das crianças e dos jovens. Aquilo que me preocupa e que acho que seria importante abordar é o que é que estamos a fazer para o que estamos a fazer ou podemos fazer todos nós, ou em termos mais globais, para ter a certeza que esta inteligência artificial é bem aproveitada e que não existe nos jovens que estão só a tê-la agora e não tiveram, como nós, que fazer a leitura normal através de dados, fazer dados de pontos e analisar, já têm tudo feito, não é? O que podemos nós fazer para ter a certeza que eles compreendem esta diferença e que a utilizam da melhor maneira? Obrigada. Não sei quem quer responder, é complicado, não é? Eu posso começar eventualmente, sim, depois o Pedro pode complementar. O que é que nós podemos fazer? Eu acho que ou seja, o que é que está a ser feito atualmente, não é? Portanto, eu acho que neste momento não está ainda propriamente nada a ser feito no sentido de uma forma mais formal, de orientações mais formais. Portanto, aquilo que me parece é que de facto faz sentido, não é? Como referiu bem, faz sentido que comece, que exista nas escolas, não é? Nos diferentes níveis de ensino, não é? Não sei se uma disciplina, mas algo que ensine os jovens a aprender sobre o que são estas ferramentas, não é? O que é que podem, de que modos podem utilizar e explicar-lhe, se utilizarem de uma determinada forma, o impacto pode ser negativo, e se utilizarem de outra forma, o impacto pode ser positivo, não é? Portanto, no fundo é aqui digamos que esta aprendizagem que temos que transmitir, não é? Pronto, depois referiu, nós já estamos numa certa idade, pronto, às vezes também temos aqui alguma dificuldade, estamos a falar, porque nós temos nós, a nossa classe, de uma forma geral, não é? Portanto, os diferentes níveis de ensino estavam a ficar um bocadinho envelhecida, não é? Pronto, e depois há aqui aquela questão, de facto, as pessoas já não estão tão... temos algumas docentes, professores que também não estão muito virados para a tecnologia, também não sabem como utilizar. Mas temos, de facto, começar a fazer alguma coisa, e começar a fazer alguma coisa é a formação. Acho que essa é a primeira coisa, é uma questão de literacia. Tem que haver literacia tem que haver literacia tecnológica e, ao mesmo tempo, particularmente para esta questão da inteligência artificial. E depois também a questão das próprias escolas e das próprias instituições lançarem algumas orientações, não é, sobre, no fundo, os tipos de uso que são autorizados relativamente à inteligência artificial. Porque isso depois, de alguma forma, vai de facto fazendo com que nós possamos a criar uma compreensão, cá está, daquilo que é o certo e daquilo que é o errado, não é? Relativamente à utilização destas ferramentas. Agora, que é um caminho que tem que ser feito, sim, tem que ser feito. Já está a ser feito. Não parece. Inclusive, 2/3 dos estudantes de um estudo que foi feito atualmente não teve ainda qualquer formação neste domínio, por exemplo, não é? Portanto, temos que começar a integrar. Portanto, há experiências, não é? Há professores que são mais, portanto, têm mais aquela curiosidade e começam a fazer algumas digamos, que atividades, começam a integrar, mas sem estar de uma forma estruturada, sem ver uma orientação mais acima e que possa depois, obviamente, ser aplicada de forma transversal. Mas acho que esse é o caminho, portanto, terá que ser formação para haver essa compreensão e tem que ser iniciada nos primeiros níveis de ensino, não é?
facto não há outra forma de fazermos isso. Obrigado, professora, obrigado. Não sei se o professor Pedro quer acrescentar também mais alguma... Obrigada. Nada, obrigada. Acho que já estamos na hora, portanto não se justifica. Pronto, então a colega Carla também fez a pergunta render, não é? Obrigado, Carla, também por isso. Resta-nos agradecer a todos e a todas, aos professores e professoras que uma vez mais estiveram connosco nesta sessão das Conversas com Ciência. Obrigado à professora Martinha Piteira e ao professor Pedro Marcelino por terem aceito o nosso convite e por terem hoje aqui partilhado connosco toda esta informação. Dizer-vos que a sessão ficará disponível no nosso site nas iniciativas, à semelhança das outras sessões, muito em breve. Nós encontramos-nos na próxima e última sessão, no mês de maio. Até lá, um bom final de tarde a todos e a todas e obrigado uma vez mais. Eu é que Obrigado, agradeço. boa tarde. Obrigada, boa Obrigado. tarde. Obrigada, boa Obrigada, tarde. boa tarde. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Todos.